Aleluia. Mateus capítulo de número 6. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Everaldo, Deus está despertando o seu coração um desejo que estava adormecido dentro de você. Prossiga nesse desejo, que Deus é contigo, amém? Aleluia. Mateus 6, apenas 2 versículos, 22 e 23. Mateus, capítulo de número 6, versículos 22 e 23, diz assim: A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão. Senhor Deus e Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por este culto, agradecemos a Ti por este dia, agradecemos a Ti, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos na Tua casa, na Tua presença nesta noite. Que o Senhor continue falando conosco, como o Senhor já tem demonstrado que está falando conosco. Fala agora, através da Tua palavra, nos nossos corações, eu te peço, e que possamos sair daqui nesta noite fortalecidos, transformados pelo poder da Tua palavra. É a oração que eu faço a Ti e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. A candeia, a luz do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão. Eu estava pensando nessa passagem e eu me lembrei de quando eu era pequeno, os olhares que a gente recebia dos pais, né? Se vocês da minha geração, por exemplo, um pouquinho abaixo e um pouquinho acima da minha geração, vão se lembrar que o olhar dos pais, quando a gente estava fazendo algo errado, era o olhar da repreensão. Já era aquele olhar que falava com a gente que se você continuar fazendo, quando chegar em casa ou a qualquer momento, o bicho pega para o teu lado. Eu me lembro quando a gente era mais novo, os olhares de paquera. Hoje em dia é o chaveco, né, que fala, nem sei mais como é que fala, mas hoje em dia, o olhar do chaveco. Tem o olhar da concordância, que é aquele olhar que você já combinou alguma coisa com alguém, você faz assim, né? É o olhar que já combinou algo, da concordância. É o olhar, aquele olhar que ele nega alguma coisa ou faz pouco caso. Quando você está conversando com alguém, alguém faz assim, né? É o olhar do pouco caso. Então, nós conseguimos nos expressar pelos nossos olhares. E existe um ditado que diz que os olhos são a janela da alma. As pessoas conseguem perceber, por exemplo,
se uma pessoa está alcoolizada, pelo olhar, fica aquele olhar meio mole. Eu consigo me lembrar uma vez do meu filho, quando ele estava começando, às vezes ele ficava meio gripado, doente, com febre, o olhar do meu filho ficava meio fraco, assim, sabe? Aquele olhar assim, eu já sabia que ele estava piorando da febre, que estava na hora de dar o remédio para ele. Então, nós nos comunicamos pelos olhares. Mas eu acho interessante é que não é isso que Jesus está dizendo para nós sobre o olhar, sobre os olhos. O que Jesus está querendo nos dizer é que a forma como nós percebemos faz muita diferença nas nossas vidas. A forma como nós percebemos alguma situação faz total diferença nas nossas vidas. E é por isso que ele fala que se os teus olhos forem bons, ou seja, se eu olhar uma situação com os olhos bons, ou seja, com os olhos espirituais, e Paulo diz em 1 Coríntios 2, que o homem carnal não entende as coisas do Espírito, que são para ele loucura. E o ensinamento de Jesus é um ensinamento espiritual. E às vezes para nós passarmos por alguma situação complicada, difícil, é ruim, nós enxergamos aquilo como algo ruim. Só que se nós olharmos com os olhos espirituais, Paulo nos diz que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Quando nós enxergamos a vida com os olhos espirituais, com os olhos do Espírito Santo que habita em mim e em você, nós percebemos que todas as situações contribuem para o nosso aprendizado, para o nosso bem. Ainda que hoje você não enxergue isso, amanhã você vai perceber que todas as coisas que nós passamos contribuem para o nosso crescimento e o nosso fortalecimento na fé. Eu falei outro dia aqui que a gente não pode formar soldados dentro de uma sala de aula. Eu não consigo formar soldados do BOPE somente ensinando teorias para eles. Eles precisam pegar na arma, eles precisam sentir o efeito, eles precisam sair e fazer exercícios físicos, eles precisam colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam. Eu nunca vi um soldado do BOPE treinado somente dentro de sala de aula com teoria. Assim como eu nunca vi um crente vitorioso apenas que ouve a palavra e não pratica. Jesus já diz que aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha. E aquele que ouve a minha palavra e não pratica é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a areia. Vai vir a chuva, vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai dar de encontro àquela casa. Todas as situações que a casa construída em cima da rocha e a casa construída em cima da areia vão passar, é a mesma situação. Só que a casa que fica de pé é aquela que ouve a palavra e põe em prática. Você é casa de Deus, irmão. Você vem na igreja, aprende e põe em prática. Que graça tem você vir aqui, ouvir, sair dali e não fazer nada do que aprendeu? Nada, nenhuma. O que você aprendeu? Nada. Quando eu me lembro quando eu estudava, já faz tempo, né? Quando eu estudava, faz um tempo já. Eu me lembro que a professora passava o exercício de matemática. Eu acho engraçado que quando ela estava passando na lousa o exercício, lousa, quadro negro, né? Cada um fala uma coisa. Mas quando ela estava passando o exercício, eu ficava olhando e falava, que fácil. Ó, olha lá. Não, agora ela vai fazer assim, x ao quadrado, tal, menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Ó, sei de cabeça ainda, hein? A fórmula de Bhaskara.
Alguém já estudou fórmula de Bhaskara? Estou falando grego? Estou falando grego. Aí a professora fazia lá o exercício e eu estava prestando, olha que fácil, agora ela vai fazer assim, vai puxar para lá, papapá, papá, olha lá. Aí ela falava, agora eu vou passar esse aqui, agora faz. Aí quando você ia fazer, errava. Quando eu ia fazer de novo, errava. Mas meu Deus, onde que eu estou errando? A professora estava fazendo, era tão fácil. Quando ela estava fazendo, agora que eu vou fazer sozinho, que difícil que é. Assim é a nossa vida espiritual, irmão. Às vezes você vem na igreja, ouve uma palavra, glória a Deus, que bênção. Eu sou forte igual o irmão. Você sai daqui, você já não é mais forte. Como somos nós que vamos passar uma situação, a gente já não consegue. É difícil. E é por isso que a gente precisa um dos outros. É por isso que Deus não fez todo mundo perfeito. É por isso que cada um tem uma fraqueza, porque um suporta o outro na sua própria fraqueza. Eu não sou bom em tudo, os irmãos já viram eu cantando? Pela risada da minha esposa, vocês já perceberam, né? Pela risada, vocês já perceberam. A lástima que é o cantor. Mas eu posso não ser bom cantor. Mas eu posso ser bom em outras coisas. E vocês podem ser bons cantores. E eu apoio vocês. E assim a gente vai crescendo e um suportando o outro. Cada um na sua fraqueza e na sua força. Porque se Deus fizesse todo mundo perfeito, eu não precisaria de você e você não precisaria de mim. E a gente andaria independente. E a igreja é um corpo por vários membros diferentes, um mais fraquinho, um mais frágil, um mais forte que protege o outro, que suporta o outro. Você já viu quando você está andando na rua e vai vir uma folha no seu rosto, no seu olho? A sua mão é mais rápida, é mais ágil, ela já vai e já tapa o olho, protegendo o membro. Assim somos nós, corpo de Cristo. Um membro protege o outro. Aquilo que eu sou fraco, você é forte, você me suporta. Aquilo que você é forte, eu sou fraco. Aquilo que você é fraco, eu sou forte e eu suporto você. E a gente vai colocando na balança, cada um, e a gente vai andando adiante, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Todos nós precisamos um dos outros. E olhando essa passagem de Cristo, quando Jesus fala que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, nós assimilamos algumas coisas pelos olhos. Não sei se você já percebeu. Existem alguns programas de televisão que quanto mais você assiste, mais deprimido você fica. Existem algumas situações que passam na televisão que quanto mais nós assistimos, pior a gente fica. Os nossos olhos, eles alimentam a nossa alma, eles trazem de fora para dentro, assim como também trazem de dentro para fora. O que abunda dentro de nós, a Bíblia diz que o que há em abundância dentro de você, fala a boca, mas os olhos também expressam isso. E eu acho engraçado, é que quando eu estava olhando, estudando essa palavra, e olhando a lua, ela ilumina a noite, não ilumina? Mas ela não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Assim somos nós, eu e você. Nós refletimos a luz de Cristo que existe dentro de nós. Às vezes a gente incorre num erro, irmão, de achar que nós temos luz própria. Nós não temos luz própria. Nós refletimos a luz que há dentro de nós, a luz do Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você. E se a gente parar e olhar a situação, eu me lembro de Números 13, uma passagem muito conhecida,
que o povo de Israel estava a um passo de tomar posse da terra prometida. Números capítulo 13. O povo de Israel estava a um passo de tomar a terra prometida, um passo. E a Bíblia diz que é enviado 12 espias para a terra, 12. E lá eles passam 40 dias espiando e olhando as maravilhas da terra de Canaã. E voltam os 12 espias. A Bíblia nos conta que 10 deles têm uma visão diferente, olhos maus. Eles olham a terra e dizem: a terra é boa. Irmão, o senhor falou que eles têm olhos maus? Presta atenção. Eles falaram que a terra é boa, mana leite e mel, mas é o seguinte: lá tem gigantes. É terra que consome, é muito grande. Moram os amalequitas, do outro lado mora o outro povo que a gente não gosta, que é nosso inimigo, ao sul também mora outro povo, e lá moram gigantes. Gigantes. E é o seguinte: os nossos olhos viram que nós somos para eles como gafanhotos. E não só aos nossos olhos nós somos como gafanhotos, também aos olhos deles. Olha os olhos ruins, os olhos maus, os olhos perdedores, os olhos que vê as coisas como o Deus desse tamanho. E aí olha os olhos bons, Josué e Calebe. Não, a gente chegou até aqui, Deus nos sustentou, Deus vai ser conosco, esses gigantes vai ser igual aos outros povos, a gente vai tomar a terra e vamos conseguir. Olha, 2 olhos bons contra 10 ruins. Quem você acha que venceu? 10 ruins. 10 ruins. Existe um estudo psicológico que diz que nós somos a média das 5 pessoas próximas a nós. Nós somos a média das 5 pessoas que nos rodeiam, que são mais próximas da gente. E aí a pergunta que eu faço é: quem são essas 5 pessoas que rodeiam a sua vida? Elas têm olhos bons ou olhos ruins? 10 espias infamaram a terra, o povo de Israel, contra Moisés, e quiseram apedrejar Moisés. Fizeram o povo chorar e querer voltar para o Egito. 10 olhos ruins fazem você de querer desistir. Olhos ruins falam que você não vai conseguir chegar onde você planejou chegar. Olhos ruins colocam você abaixo daquilo que você é de verdade. Olhos maus te denigrem, te rebaixam, fazem de você fraco. Olhos ruins e maus só querem saber de rebaixar o outro. Eu preciso rebaixar você para eu ser mais forte, porque se você for forte, você vai enxergar a minha fraqueza. Mas 2 olhos bons haviam no meio do povo, Josué e Calebe, e só estes 2 olhos bons entraram na terra prometida. Olha a diferença de olhos bons e olhos maus. Nós somos a média das 5 pessoas que nos rodeiam. As pessoas que rodeiam vocês, irmãos, eu não estou junto de vocês todos os dias. Eu não estou próximo de vocês todos os dias. Eu não ando com vocês todos os dias. Mas você sabe quem são as pessoas que te rodeiam. E elas têm olhos bons ou olhos maus? Responda a você mesmo essa questão, não para mim. Essas pessoas que te rodeiam, que falam com você, que te dão conselhos, elas têm olhos bons ou olhos maus? Elas querem que você vá adiante ou que você pare e regrida? Elas olham o para-brisa do carro ou só olham o retrovisor?
É você que vai responder, não sou eu. E o conselho que eu te dou, se essas pessoas, a maioria for olhos maus, olhos ruins, se afaste delas. Porque, infelizmente, olhos ruins contaminam a gente. Olhos maus contaminam a gente. Eu ouso perguntar para vocês aqui, quem é de vocês que já se aproximou de alguém que só reclama, só reclama, só reclama, só fala mal, só reclama, nada nunca está bom, e você está naquele ânimo, aí você chega perto da pessoa, e aí fulano, vamos lá? Vamos. Ah, irmão, olha, ele dá até aquela encurvadinha nas costas, assim, ó. Ai, irmão, ai, estou tão ruim, nossa, estou tão fraco, tão sem fé, ai, irmão, estou fraco, olha, parece aquelas galinhas da Angola, estou fraco. Irmão, volta aí, né, galinha da Angola lá, irmão, vai arrumar, me chama, me chama quando eu for fazer. Parece aquelas pessoas, irmão, ai, nossa, ai, minha dor nas costas, ai, minha dor na perna, ai, não consigo ir na igreja porque eu estou com dor, ai, o meu filho, ai, meu marido, ai, meu sobrinho, ai, não sei quem, aí o seu ânimo começa, é mesmo, né, irmã? Ô, irmão, ai, também não vou ficar aqui com você, vamos ficar lamuriando nós dois. Um abismo chama outro abismo. Um cego guiando outro cego, vai cair os dois na cova. Um fraco guiando outro fraco, vai para frente ou não? Não vai. Não vai para frente. Não vai para frente. E aquele, olhos bons? Você tem alguém, olhos bons, perto de você? Você se rodeou de pessoas com olhos bons? De pessoas que dizem, vamos irmão, vamos embora, vamos para frente, vamos adiante. Essas coisas, isso aí para nós é fichinha, irmão. Vamos embora. Deus está conosco, e se Deus está conosco, é vitória certa em nome de Jesus. Vamos adiante, vamos orar. Ai irmão, estou cheio de problema, vamos orar, eu vou junto com você, vem cá, me dá o braço, vamos nós orar, vamos lá junto. Você tem gente assim, se junte com essas pessoas, irmão. Se junte com essas, que te levam adiante, que querem o seu bem, que querem que você vença, que te dão força quando você está fraco, não que te derrubem mais. Se junte com essas pessoas, pessoas que te dão conselhos de vitória, conselhos bíblicos na palavra de Deus. Se junte com essas pessoas. Pare de se juntar com pessoas, olhos maus e ruins. Infelizmente, a gente não chega a lugar nenhum com essas pessoas. E você tem que tomar uma decisão. A escolha é de vocês, não é minha não, a escolha é de vocês. Vocês que estão passando por isso. Eu não estou, né? Ou estou? Eu acho engraçado que quando a gente está pregando, ou quando a gente está montando uma mensagem, primeiro Deus fala aqui, depois Deus fala aí. Deus fala primeiro com a gente. Se a gente está falando isso para vocês, é porque a gente já viveu. É porque Deus já tocou no coração nosso, para a gente falar com vocês. Deus está abrindo os olhos. Deus está alertando. Se afaste de gente, olhos maus, não só olhos, boca. Boca ruim, Jesus amado. Se afasta de gente, boca ruim. Não é só olho, boca também. Vou parar aqui pela boca, vou ficar só no olho, tá? Vou ficar só no olho, senão a gente vai embora. Se, porém, os teus olhos forem, se, portanto, isso aqui eu achei interessante, se, portanto, a luz que há em ti são trevas,
quão grandes trevas serão. Espera aí. Luz e treva não ocupam o mesmo lugar no espaço. Quando tem treva, não tem luz. Quando tem luz, não tem treva. Por que Jesus diz, se portanto a luz que há em ti são trevas? Como assim? Ou existe luz ou existe treva, não tem meio termo. Ou é um ou é outro, os dois não habitam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isaías, capítulo de número 5, versículo 20, diz assim: ai daquele que se chama mal o bom, e o bom mal. A luz que Jesus está falando aqui, se portanto a luz que há em ti são trevas, essa pessoa que a luz são trevas, ela foi enganada. Ela foi enganada. Ela já começa a olhar as trevas como luz. Você conhece alguém que enxerga as trevas como luz? Vou dar um exemplo. Você conhece alguém que está fazendo tudo errado e acha que aquilo é certo? E acha que aquilo é legal? E acha que se continuar vai se dar bem? Você acha? É isso que a Bíblia está falando, é isso que Jesus está dizendo. Se, portanto, a luz que há em ti é treva, se, portanto, aquilo que é certo para você é treva, quão grandes trevas serão? É o que a gente comentou aqui, um abismo chama outro abismo. Você conhece alguém que fala que está fazendo tudo errado, mas para ele está certo? Pessoa que foi ensinada, que aprendeu que o errado é o certo e o certo é errado, inversão de valores, você já conheceu? Tem um monte por aí na rua. A pessoa que faz apologia ao crime e chama a polícia de ruim. O bandido é bom e a polícia é ruim, é má. Transformou a luz em treva e a treva em luz. Pegou o exemplo ruim e fez daquilo algo que eu vou seguir. Pegou a coisa ruim e falou, isso é bom, e eu vou fazer assim porque eu vou ter sucesso. E quer que os outros vá junto comigo. Eu não contente com eu só fazendo, eu preciso levar alguém junto. Está cheio. Está cheio. O pastor está falando que está cheio. O pastor está falando que está cheio, está cheio. Irmão, existem muitas pessoas que fazem isso. O mundo que nós vivemos hoje, infelizmente, os valores estão trocados. O certo é errado e o errado é certo. O que tem valor não tem mais valor e o que não tem valor é legal. O legal, sabe o que é legal? É sair na balada, cheirar cocaína, fumar maconha, beber até cair. Isso que é legal. E sabe o que é interessante? Os jovens aplaudem isso aí. Que legal! Você viu fulano? Bebeu até vomitar no chão, estava caído na sarjeta vomitando. Que legal, quando eu crescer eu quero ser assim também. Bate palma. É legal. Você viu fulano? Enfrentou o policial, ele não estava fazendo nada, só estava fumando uma maconhinha lá no cantinho dele. O policial veio, ele enfrentou o policial, é isso mesmo, tem que fazer assim. O legal é ser perigoso. O mal se tornando exemplo e sendo aplaudido. Os valores se inverteram. Aquela pessoa que rouba, que fecha o caixa e dá desfalque, aquela pessoa que passa por cima dos outros, aquela pessoa que mente,
é tudo aplaudido de pé, é exemplo a ser seguido pela sociedade. E o certo é um otário, é um bobo, não vai para frente. Essa sociedade que nós estamos vivendo, irmão. Quando eu estava trabalhando no Rio de Janeiro, vou dar um testemunho meu. Quando eu estava trabalhando no Rio de Janeiro, existe, não sei se existe ainda, mas existia na época, uma cultura de que o homem que não tivesse amante era trouxa. E eu via isso nos meus companheiros de trabalho. Não em todos, mas em vários. Homem que tem amante é legal, é bacana. A sua esposa está lá na sua casa, cuidando dos seus filhos, e você fazendo isso com ela, é legal. Cadê os valores? Cadê os olhos bons? Se inverteram. A treva que há virou luz. Eu preciso ter amante para ser o bom. Eu preciso enganar os outros para ser bom. Eu preciso passar por cima de alguém para as pessoas me verem como forte. Por quê? Porque se eu fizer as coisas corretamente, eu sou um bobo. Todo mundo vai se aproveitar de mim. Deus está vendo, irmão. Sabe qual é o nosso grande problema? A gente acha que Deus não está vendo. A gente acha que Deus é surdo, não ouve o que a gente está falando. A gente faz as coisas escondido, achando que Deus não está vendo. Eu falo mal do meu irmão e estou achando que Deus não está ouvindo. Deus está ouvindo o que eu estou falando. O irmão pode não estar ouvindo, mas Deus está ouvindo. Quando eu me junto com o irmão Val para falar mal do pastor José, o pastor José pode não estar ouvindo, mas Deus está ouvindo. E vai cobrar de mim e do Val isso. Mais dia, menos dia, vai cobrar. A gente acha que não. É por isso que eu me junto e começo a falar. Não queira cair na mão de Deus. Não é bom, não é legal. Vai te poupar dores de cabeça. Tenha olhos bons. Tenha olhos de saúde, não de doença. E não faça do errado certo e do certo errado. Não vamos fazer isso, porque não é isso que Jesus nos ensina. Quer ver? Eu vou ler o que Paulo falou aqui em 1 Coríntios, capítulo 2. Talvez tudo isso que eu estou falando para você seja loucura. Talvez tudo isso que a gente esteja conversando aqui, tudo isso que eu esteja falando para você, soe para você como algo estranho, como coisa de outro mundo. Jesus nos ensina espiritualidade. O ensinamento de Jesus é espiritual. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 2, 14 e 15, olha. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Eu estava ouvindo ontem
uma conversa. E eu estava ouvindo essa conversa, estava bem prestando atenção, e essa conversa foi que culminou nessa mensagem. Às vezes, a gente vem para a igreja querendo ouvir uma palavra. Querendo ouvir uma palavra. Querendo ouvir Deus falar com a gente. Aí Deus fala com a gente, e a gente fala que essa palavra não foi Deus que falou, porque desagrada a gente. Muitas vezes, Deus, quando fala com a gente, nos desagrada, porque Ele corrige aquele a quem ama. Porque Ele está vendo a gente fazendo alguma coisa que está desagradando Ele, e Ele vem corrigir a gente. E aí, você vem na igreja, não estou falando de todo mundo, mas o que Paulo diz é que o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo. Aí, às vezes, a gente vem na igreja e acha que o pastor, ou que o pregador, ou que alguém está pregando, viu fulano fazendo aquilo, por isso que ele está falando. Fulano me viu fazendo aquilo, por isso que ele está falando. Ele, olha lá, a pregação está falando. Por quê? Porque o homem carnal, natural, ele não consegue entender, ele não consegue discernir. Não tem como a gente vir aqui em cima e pregar uma mensagem para uma pessoa só. Não é assim que Deus faz. E aí a gente entra em Mateus 13, na parábola do semeador. A semente é uma só, que é a palavra. O semeador é um só, que é Jesus. Os terrenos é que são diferentes. A palavra é a mesma lançada daqui para lá. É a mesma palavra. Você não vê o semeador, para esse solo aqui, a semente tem que ser essa. Para esse solo aqui, a semente é essa. Para esse solo ali, não, essa semente não vai brotar nesse solo, porque ele é muito raso. Tem que ser outra semente. Não, você não vê. A semente é a mesma. Para todos os tipos de terreno. O semeador é o mesmo que lança a semente. Mas o solo é que é diferente. O solo somos eu e você. Há solo que a palavra vai vir e vai cair à beira do caminho. Vai vir as aves do céu e vai comer. Às vezes você vem na igreja, ouve a palavra e está forte com a palavra que você acabou de ouvir. Mas às vezes você vê alguém fazendo alguma coisa na sua frente, ou às vezes você ouve alguém falando alguma coisa atrás de você, ou do seu lado, ou imediatamente na sua frente, e aquela palavra que te fez forte agora, você perdeu. Esqueceu que Deus falou com você agora. Sabe o que é isso? É a beira do caminho. A palavra, a semente é a mesma. O semeador é o mesmo. O solo é que é diferente. Aí joga a mesma semente, o semeador é o mesmo. A mesma semente cai em outro solo, rasinho. Ele cai no solo rasinho e já absorve a semente e já começa a crescer. Rapidinho, mas é raso. Não tem profundidade, não forma raiz. O sol vem, a dificuldade vem, começa a aquecer o solo. Como o solo é raso, o solo é raso. O problema não está na semente nem no semeador, o solo é raso. Não dá para a semente fazer raiz. O sol bate, a dificuldade vem, começa a esquentar o solo e morre a semente. A árvorezinha que até estava crescendo, não tem raiz, morre. Outro terreno cheio de espinhos. A terra pode até ser boa, cheio de espinhos em volta. Brotou, deu, aceitou a palavra, começou a crescer,
mas começa a ser sufocado pelas situações em redor. Os espinhos em redor. Lembra do que eu falei aqui? Nós somos a média das 5 pessoas próximas a nós? Os espinhos. Começa a passar dificuldade, as pessoas que eram para te ajudar, começam a te sufocar, te afligir. E o solo pode até ser bom, pode até começar a crescer, mas os espinhos vão sufocar e vai morrer sufocado, porque não tem força para sair dali. Outro terreno, a terra boa. Não tem o que fazer nessa terra. A terra é boa. É só aguar e tomar conta. A terra é boa. Começou a crescer. E Jesus disse que dá fruto de 100, 60 e 30 para 1. Nós somos esse terreno. Eu não vou, e ninguém aqui vai subir e dar uma palavra diferente para cada um, uma semente para o irmão Aloysio, uma semente para o Paulo, uma semente para a irmã Valéria, uma semente para a Karina, uma semente, não tem como fazer isso. A semente é a mesma para todo mundo. Agora, como que está o solo do seu coração para receber essa semente? Como que está o solo? É olho ruim ou é olho bom? O solo está ruim ou o solo está bom? O solo está raso, precisa afundar um pouco. Então afunde, trate o solo, cuide do solo. Tem espinho em redor desse solo, arranca os espinhos. Joga longe. Não permita que a semente cresça junto desses espinhos, vai morrer sufocado. Que os irmãos possam ser fortalecidos com essa palavra. Que os irmãos possam se fortalecer. Temos que ter noção que ao nosso redor tem olhos bons, olhos ruins. Que nós somos a média das 5 pessoas que nos rodeiam. Se rodeie de olhos bons, de boca boa, de pessoas que te levam adiante, não que de pessoas que te levam para baixo. Amém, irmão? Vocês dormiram? Não? Está todo mundo aí? Pode ficar de pé então? Que Deus abençoe os irmãos, Pastor José. Pastor Ricardo? Aleluia. A paz do Senhor, amados. Toma assento, por favor. É muito bom a gente